E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Kleber aqui da Top Invest e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os investimentos de renda fixa. Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre esse assunto é que os investimentos de renda fixa são aqueles que é possível saber como o investimento vai ser remunerado. Mas, ao contrário do que a grande maioria pensa, investimento de renda fixa não tem a rentabilidade fixa. O que é fixa é a forma de remuneração. É inclusive possível que os investimentos de renda fixa tenham uma rentabilidade negativa. Dito isso, a principal característica que é importante lembrar sobre os investimentos de renda fixa é que eles são títulos de dívida, ou seja, todo e qualquer investimento de renda fixa é originário de uma dívida. Por exemplo, um CDB nada mais é do que um empréstimo que você faz para uma instituição financeira, ou seja, é uma dívida que o banco tem com você. E é por isso que se dá o nome de renda fixa, legal? Agora, a gente tem três grandes tipos de renda fixa que são classificados basicamente conforme a sua rentabilidade. O primeiro tipo é o pré-fixado, depois a gente tem os pós-fixados ou indexados e por último a gente tem os títulos de renda fixa que são híbridos, tá? Bom, falando um pouquinho mais sobre eles, os títulos pré-fixados têm a remuneração pré-definida expressa em um percentual. Então, quando você vai lá no banco ou na corretora de valores e vê que um determinado CDB vai render 10% ao ano, esse é um investimento pré-fixado, porque se você manter esse título até o final, você vai receber exatamente os 10% pré-acordados, ou seja, pré-fixados. Então eles também têm uma remuneração garantida ao investidor que mantém o título até o vencimento. Só que os títulos de renda fixa normalmente são calculados diariamente através de uma metodologia chamada PU, que a gente vai ver mais à frente, que é o que também possibilita que esses títulos pré-fixados sejam utilizados de forma especulativa, como acontece muito nos títulos pré-fixados do Tesouro Direto. Já os títulos pós-fixados também são conhecidos ou chamados de indexados. Isso porque, obviamente, eles têm uma remuneração atrelada a um benchmark. Por exemplo, um título pós-fixado é um CDB que rende 100% do CDI, ou mesmo o Tesouro Selic, como o próprio nome já diz, é indexado à taxa Selic. Então, nesse tipo de investimento, não corre o risco da oscilação da taxa de juros. E como não tem a oscilação da taxa de juros, esse tipo de investimento mais seguro que existe. Porque pensa comigo, se a taxa está 10% hoje e amanhã ela vai a 12%, a rentabilidade que é indexada a esse indicador também vai subir. A mesma coisa acontece se a taxa de juros cair, a rentabilidade do teu título vai cair. Legal? Agora, como ele é pós-fixado, ou seja, ele acompanha a variação da taxa de juros ou do indexador, ele não é utilizado para especulação, porque não é utilizado com a metodologia do PU, que é o preço unitário. E por último, a gente tem os títulos híbridos. Híbridos porque eles são uma mistura dos dois tipos de títulos anteriores. Eles têm uma parte que é pré-fixada e uma parte que é pós-fixada. O tipo mais comum de título híbrido é a NTN-B, ou o tal do Tesouro Selic. Ele é híbrido porque quando você abre o site do Tesouro, você vai ver que ele vai ter uma rentabilidade pré-fixada, que hoje está perto de 6% ao ano, mais um pós-fixado, que na verdade é a correção monetária pelo IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, que é calculado pelo IBGE, que a gente já viu aqui no nosso curso da CPA 20, e é o Índice Oficial da Inflação. Porém, como eles também têm uma parte que é pré-fixada nesses títulos, também é possível utilizar eles com a especulação. Também que é feita através da metodologia do preço unitário, que nada mais é do que trazer a valor presente a taxa de juros que vai remunerar o título até o seu vencimento. E assim como os títulos pré-fixados, nos títulos híbridos, se você manter até o vencimento, você vai receber exatamente a remuneração contratada. Por exemplo, hoje o Tesouro IPCA mais 2045 está rendendo 5,9% ao ano, mais a correção do IPCA até 2045. Se você manter esse título até 2045, você vai receber exatamente os 5,9% mais a correção do IPCA de todo esse período. Agora, se você vender antes desse período, pode ter uma certa variação, como a gente já viu em outra aula. Também tem um vídeo lá na nossa playlist da CPA na prática que explica bem direitinho como que funciona a marcação ao mercado e a marcação à curva de juros. Legal? Bom, para finalizar, é importante também você saber sobre os riscos da renda fixa. Tem basicamente dois grandes títulos. Como a renda fixa é um empréstimo que você faz a alguém, que pode ser o governo, um banco, uma sociedade de investimento imobiliário ou mesmo
a um amigo seu, o que você vai ter aqui presente, obviamente, é o risco de crédito, que é nada mais do que o risco de a pessoa para quem você emprestou esse dinheiro não te pagar. Então, se o banco vier quebrar e não te pagar o CDB, por exemplo, é um risco de crédito, mas a gente vai ver logo logo que também tem a garantia do FGC. E o outro risco é a volatilidade da taxa de juros, que não está presente nos títulos pós-fixados. Esse risco da taxa de juros acontece muito nos títulos pré-fixados. Pensa comigo, você tem hoje um título pré-fixado que rende 10% ao ano. E se a taxa subir a 12%? Você sai no prejuízo, né? Agora, o contrário também pode acontecer. Se você tem um título que remunera 10% ao ano e a taxa de juros cai a 8%, o teu PU vai explodir porque você tem uma remuneração muito maior do que a remuneração do mercado. E para finalizar, é importante dizer que alguns títulos de renda fixa contam com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que a gente também já viu em outra aula. A regra atual de proteção do FGC diz que o investidor está protegido até R$1 milhão em 4 anos e R$250 mil por CPF ou CNPJ em cada instituição financeira. Os investimentos protegidos pelo FGC são depósito à vista, que é a conta corrente, depósito em poupança, que nada mais é do que caderneta de poupança, depósito a prazo, que aqui é o CDB, as letras de câmbio, letras imobiliárias, letras hipotecárias e, por último, as LCIs, que são as letras de crédito imobiliário, e as LCAs são as letras de crédito agrário, beleza? Pessoal, para finalizar essa aula, deixar sempre uma questão aqui para ver se vocês compreenderam bem o conteúdo. Então, a questão diz o seguinte: um investidor pretende realizar um investimento em um título de renda fixa que tenha a carteira composta por títulos com baixo risco de crédito e de mercado. Ele ainda não passou pelo processo de API e não possui outros investimentos no mercado de capitais. Nesse caso, o fundo que você pode recomendar, mesmo sem ter preenchido o questionário da API, será o de: letra A, fundo de investimento em ações, fundo de investimento renda fixa soberano, renda fixa simples ou renda fixa pós-fixada. A resposta dessa questão você encontra aqui na descrição do vídeo, junto com um link para comprar o curso completo se você quiser. Então já aproveita para clicar em gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho do YouTube para receber as próximas aulas da CPA20 aqui no YouTube. Um grande abraço e te vejo na próxima.